Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Naruto, o Ninja Peitou-in, parte 14, capítulo 112. Dentro do gabinete do Hokage, na sala de reuniões de alto nível, a elite dos Jounin de Konoha estava reunida. Num canto, Kakashi, Azuma, Kurenai e Might Guy formaram naturalmente um pequeno grupo. Enquanto se posicionavam, Azuma, com um cigarro apagado na boca, cutucou o ombro de Kakashi em tom de brincadeira. Ei, Kakashi, conta pra gente como você ensinou aquele garoto, Naruto, a usar o estilo gelo e o estilo poeira. Dá uma dica pros seus antigos colegas. Os olhos de Azuma brilhavam de curiosidade. Ele não estava pedindo muito, não esperava transformar o trio Ino Shikasho em monstros como Naruto. Mas mesmo o nível de progresso de Sasuke ou Sakura já seria um ótimo começo. Instantaneamente, Kurenai e Might Guy fixaram seus olhares em Kakashi, com os olhos cheios de expectativa. Naruto? Eles o haviam observado desde aquele dia. Um famoso último colocado na Academia Ninja, mas depois de apenas meio ano de treinamento com Kakashi, sua força havia disparado. Se fosse apenas ele, poderia ser uma anomalia, mas o rápido progresso de todo o time 7 só poderia ser atribuído a Kakashi. Sentindo os três olhares intensos, os olhos apáticos de Kakashi quase reviraram, ficando completamente brancos. Vocês acreditariam se eu dissesse que fiquei de bobeira o tempo todo? No fim, sob o cerco amigável de seus três amigos, Kakashi assinou um contrato, ele daria palestras especiais para as equipes deles em sistema de rodízio. Só assim ele conseguiu escapar das garras deles. Está vendo aquilo? Azuma gesticulou com o cigarro em direção a uma figura solitária num canto da sala de reuniões, que se destacava entre os demais. Ele baixou a voz. Com o Lord Jiraiya aqui pessoalmente, a posição deve estar garantida, não é? Might Guy seguiu seu olhar e seus olhos brilharam. É o Lord Jiraiya. Sua voz estava repleta de uma excitação irreprimível, e ele inconscientemente cerrou os punhos. Ele é um dos Sannin lendários. Meu ídolo de juventude. Se ele se tornar Hokage, terá o apoio de todos. Kakashi, que estava por dentro de tudo, lançou um olhar de soslaio para Jiraiya, com um leve tremor nos lábios. No fim, preferiu permanecer em silêncio. Um instante depois, o Conselho dos Anciãos e o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, entraram e tomaram seus lugares na cabeceira da sala. A movimentada sala de reuniões silenciou instantaneamente. O olhar de Hiruzen Sarutobi percorreu a multidão, sua voz baixa e ressonante. Todos vocês sabem o propósito da reunião de hoje, disse ele diretamente. Eleger o quinto Hokage. Agora, por favor, apresentem seus candidatos. Assim que ele terminou, um coro de vozes se ergueu da multidão. Terceiro Hokage. Por que o senhor não continua a servir como Hokage? Essa pergunta expressava o pensamento de muitos presentes. Hiruzen Sarutobi permaneceu em silêncio por um momento. A questão de Orochimaru é minha responsabilidade inegável. Não vamos mais discutir minha permanência como Hokage. A tarefa de hoje é eleger um novo Hokage. Que comecem as indicações. O cargo de Hokage exigia não apenas fama e prestígio, mas também grande poder. O número de candidatos adequados era, na verdade, muito pequeno. Eu indico Lord Jiraiya para ser o quinto Hokage. Uma voz alta ecoou repentinamente na sala de reuniões. Ao ouvir essas palavras, quase todos os olhares se voltaram instantaneamente para o homem corpulento de cabelos brancos no canto. Concordo plenamente, respondeu imediatamente um Jounin entusiasmado. Lord Jiraiya é um dos Sannin e foi um terror no mundo ninja durante a Segunda Grande Guerra Ninja. Sua força e reputação são indiscutíveis. Eu também apoio o Sr. Jiraiya. Sr. Jiraiya. Nós apoiamos o Sr. Jiraiya. Tosse, tosse. Tosse, tosse. No centro da tempestade, Jiraiya tossia pesadamente, esfregando as têmporas como se tivesse dor de cabeça. Seu rosto era a imagem da impotência e da relutância. Ele se levantou, a voz alta e com sua arrogância habitual, mas também com um toque de irritação por ter sido colocado em uma situação delicada. Pessoal, o grande sábio está aqui hoje não para se tornar Hokage. Estou aqui para recomendar um candidato. Minha recomendação é Naruto Uzumaki, que ele seja o Hokage. Bum! Essas palavras soaram como uma bomba na sala de reuniões. No estrado, os dois anciãos, Omura Mitokado e Koharu Tatani, franziram a testa profundamente, com semblantes tão sombrios que pareciam gotejar água. Hiruzen Sarutobi, sentado no centro, permanecia aparentemente calmo, embora a profundidade de seus olhos turvos escondesse pensamentos desconhecidos. Lá embaixo, os Jounin entraram em frenesi de discussão. Azuma, Kurenai e Might Guy encaravam Kakashi boquiabertos. O discípulo desse cara está sendo indicado para o Hokage? Alguns ninjas pareciam perplexos. Naruto Uzumaki? É aquele garoto que aparece no Diário do Mundo Ninja todos os dias? Isso mesmo, alguém ao lado dele assentiu. Ele tem apenas 12 anos. E é discípulo do Lord Jiraiya. O quê? Um garoto de 12 anos como Hokage? Um suspiro incrédulo ecoou de um canto. Você não deve ter estado na vila naquele dia, interrompeu um ninja que presenciou o massacre de Konoha, empolgado e com a voz alterada. Ele derrotou o primeiro e o segundo Lorde sozinho. Ele até aprendeu a técnica do deus voador do trovão do quarto Lorde. E salvou mais de 100 de nossos camaradas dos ninjas da areia e do som naquele dia. Você não leu o jornal de hoje? Acrescentou exasperado. A pessoa que fez a pergunta pareceu chocada. Acabei de voltar de uma missão ultra-secreta e ainda não tive tempo de ler o jornal. Em meio ao zumbido, alguém de repente levantou a mão. Eu indico Naruto Uzumaki para o Hokage. Sua voz era alta e firme. Era um dos Jounin que Naruto havia salvado. Essa foi uma revelação bombástica que gerou um efeito dominó. Gritos de apoio se sucederam. Eu também apoio o Lord Naruto. Eu também. Cada vez mais pessoas se levantavam.
Nesse momento, ser discípulo de Jiraiya, um flecha amarelo, como quarto Hokage, e ter uma campanha publicitária implacável no Diário do Mundo Ninja, tudo isso se uniu. Muitos deles talvez não conhecessem Naruto pessoalmente, mas seu feito heróico de salvar o dia já havia se tornado uma lenda. Com a ampla cobertura no Diário do Mundo Ninja, uma imagem heroica de um herói bondoso, filial, diligente e patriota como o Sol, que personificava todas as virtudes do mundo, gradualmente se enraizou em seus corações. Não só isso. Algumas pessoas, tendo constatado as desvantagens do terceiro Hokage, desejavam um líder mais jovem. Alguns haviam lido o romance histórico, o Romance das Cinco Nações, e apoiavam a ideia de que o terceiro Hokage se tornaria o regente manipulador, controlando as coisas nos bastidores. Alguns eram fãs do quarto Hokage e haviam sido ajudados pelo Flecha Amarelo. E outros ainda foram influenciados pelo endosso de Jiraiya e pelo apoio de Kakashi e dos demais. No entanto, justo quando o ímpeto de Naruto estava aumentando, um nome poderoso foi gritado por outro grupo de pessoas. Já que Lord Jiraiya não tem intenção de se tornar Hokage, exclamou um Jounin. Eu indico Lady Tsunade. Sua reputação não era inferior à de Jiraiya, e ela era ainda mais respeitada por muitos devido à sua identidade como ninja médica. Eu apoio a princesa Tsunade. As mãos curativas de Lady Tsunade são lendárias, e suas contribuições em tempos de guerra são imensas. Sua reputação é incomparável. As vozes em apoio a Tsunade formaram imediatamente uma onda poderosa. Por um momento, os votos para Tsunade e Naruto ficaram praticamente empatados. Corte rápido para o escritório do Hokage. Hiruzen Sarutobi segurava a fina folha de relatório na mão, os olhos percorrendo a contagem de votos. Não havia essa coisa de empate técnico. Os Jounin não eram tolos. A idade de Naruto, apenas 12 anos, era um obstáculo intransponível. Embora ele tivesse muito apoio vocal, o número real de votos não era muito alto. Lord Danzou. Por favor, espere. Lord Hokage. Bang. A porta foi arrombada. Danzou Shimura invadiu o local, sua fúria mal contida. A expressão de Hiruzen Sarutobi permaneceu calma enquanto ele simplesmente erguia a mão para o ambu que guardava a porta, fazendo um sinal de recuem. A sala de reuniões de hoje estava muito animada, disse Danzou com um rosnado baixo. Seu único olho afiado estava fixo no rosto de Hiruzen Sarutobi, como se tentasse encontrar alguma pista por trás da máscara calma. Para sua decepção, os olhos de Hiruzen Sarutobi estavam turvos, mas completamente transparentes. Ouvi dizer que aquele pirralho loiro de 12 anos, Naruto Uzumaki, ganhou bastante apoio? Ele deu um passo ameaçador em sua direção, sua voz um rugido baixo. Hiruzen, você não está pensando mesmo em colocar o chapéu de Hokage na cabeça dele, está? Hiruzen Sarutobi não respondeu. Desde o incidente com Orochimaru, ele vinha revisando sua vida, um evento após o outro. Em muitos deles havia uma sombra de seu antigo amigo, mas essas sombras, em sua maioria, não eram muito nítidas. Ele podia ver que seu antigo amigo ainda observava o assento em que ele estava sentado. Hiruzen Sarutobi. Vendo que ele permanecia em silêncio, a imensa fúria de Danzou finalmente explodiu. Você está tentando imitar aquele regente manipulador? Brincando de controlar o imperador para comandar os lordes? Fazendo daquele garoto seu Hokage fantoche enquanto você se esconde nos bastidores como o imperador aposentado, que detém todo o poder. Seu único olho estava injetado de sangue, seus cabelos eriçados de raiva. Nem pense nisso. Controlar o imperador para comandar os senhores? Hiruzen Sarutobi lembrou-se do romance político. Ele o lera quando estava entediado. Danzou tinha razão, mas os votos de Naruto já não eram suficientes para vencer. Além disso, ele lançou um olhar profundo para seu velho amigo, seu olhar penetrando a poeira do tempo, de volta ao momento em que decidirá usar o jutsu proibido, o selo do ceifador da morte. Naquela época duas coisas pesavam em sua mente como um fardo de 1000 toneladas. Uma era se o jovem e talentoso garoto loiro cresceria com sucesso, e a outra era seu velho amigo bem à sua frente, Danzou Shimura, que há muito se aventurara fundo demais no pântano da escuridão. A raiz de Danzou era produto de seus próprios compromissos em uma situação complexa, uma cicatriz escura incrustada no próprio corpo de Konoha. Agora que ele havia escolhido renunciar, essa cicatriz escura que o acompanhou por metade de sua vida seria eliminada completamente por sua própria mão. Danzou, você realmente me esclareceu. A voz de Hiruzen Sarutobi estava estranhamente calma. Ele decidiu dar um pequeno presente ao seu velho amigo primeiro. Você tem razão, Naruto. De fato não é um candidato adequado. A aura furiosa de Danzou, que havia atingido seu ápice, de repente parou. Sério? Claro. Hiruzen Sarutobi pronunciou as duas palavras lentamente, e então desferiu um golpe final e invisível. No entanto, você volte e dissolva a raiz. Ele acrescentou gentilmente. Não seria melhor se livrar dos seus fardos e aproveitar a aposentadoria? A mente de Danzou foi atingida como por um raio, tomada por um choque. Você quer dissolver a raiz? Ao perceber que a expressão de Hiruzen não era fingida, Danzou explodiu em fúria. A raiz era fruto de seu próprio trabalho árduo e esforço. Antes mesmo durante o massacre Uchiha, tudo o que ele precisava fazer era renunciar ao cargo de conselheiro do Hokage, e sua raiz não seria afetada. Mas agora, Danzou não teve tempo de entender o porquê. Ele rugiu, sem a raiz. Como Konoha pode se manter de pé? Hiruzen, você vai se arrepender disso. O olhar de Hiruzen Sarutobi era tão calmo quanto o gelo, mas carregava uma determinação forte o suficiente para romper todos os laços. Era a determinação de selar Danzou com o selo do ceifador da morte. Não havia nenhum traço de raiva em sua voz, contudo, cada palavra pesava como 1000 quilos. Danzou, eu sou Hokage. Capítulo 113. Na casa de Sasuke, ele acabará de terminar seu treino matinal, com finas gotas de suor ainda brilhando em sua testa enquanto se preparava para limpar seus shurikens. Uma voz familiar repentinamente quebrou o silêncio do pátio, batendo na porta como uma bala de canhão. Bang bang.
Sasuke, abre a porta. Eu sei que você está aí dentro. Era a voz do Naruto. Uma veia pulsava na testa de Sasuke. Ele abriu a pesada porta de madeira com uma expressão vazia. A expressão boba de Uzumaki Naruto não foi o que o recebeu. Em vez disso, deparou-se com uma enorme e instável montanha de livros. Erguendo-se imponente como uma montanha, a estrutura bloqueava completamente a luz do sol na entrada. Sasuke precisou até mesmo inclinar-se ligeiramente para trás para conseguir enxergar o topo daquela construção. Dom. Um rosto radiante e sorridente surgiu espremido por uma abertura na lateral da montanha de livros. Tada, tudo isso é para você. Não está surpreso? Não está animado? Sasuke olhou para a veia do livro trêmula na porta e mesmo com todo o seu autocontrole, ficou momentaneamente sem palavras. O que é isso? Está vendo esses tesouros? São todos seus. Naruto se espremeu para passar pelo lado. Sai da frente. Sai da frente. Os livros pesados raspavam no batente da porta, produzindo um som áspero que arrepiava os dentes. Um pátio espaçoso, um lago verdejante e um longo corredor. Em todos os seus anos no mundo ninja, Naruto nunca tinha visto uma residência como aquela. Parecia o lar ideal de sua vida anterior. Uau! Naruto estava um pouco invejoso. Como esperado do prodígio Uchiha Sasuke. Sua casa é bem grande. A frase sua casa é bem grande despertou algo em Sasuke. Ele desviou o olhar dos livros e olhou para Naruto com seus olhos negros e brancos cheios de expectativa. Você quer morar aqui? Não. Naruto recusou categoricamente. Você quer viver às minhas custas de novo? Sasuke o seguiu em silêncio. Essa propriedade já não existia mais. Ele morava em um apartamento durante seus tempos de escola. Depois que ele e Naruto formaram uma equipe, ele recuperou a propriedade e planejou transformá-la em uma base para o time 7. Infelizmente, isso nunca aconteceu. Baque. A pesada pilha de livros caiu sobre uma mesa, amassando o piso de madeira. Ei, Sasuke. Naruto se virou com as mãos na cintura e olhou para Sasuke, que parecia um pouco confuso pensando no que diria. Sasuke não era tão fácil de enganar. Eu não te disse antes. Eu te ajudaria a desbloquear o verdadeiro poder do Mangekyou Sharingan. Está vendo isso? Sasuke. Esta é a chave. A porta para o poder supremo. Ele fez uma pausa, dando um tapinha na pilha de livros à sua frente. O conhecimento muda o destino. O poder vem da sabedoria. Contanto que você aprenda e domine todo o conteúdo aqui, eu garanto que as habilidades do seu Mangekyou serão incrivelmente poderosas. 10 vezes mais fortes que a mente teimosa de Itachi. Não. 100 vezes. Sasuke olhou para Naruto com suspeita, seu olhar oscilando entre o rosto de Naruto, que ostentava uma expressão que gritava, totalmente confiável, e a absurda montanha de livros. Esses livros. Afinal, ele não conseguiu resistir à tentação do Mangekyou não, à tentação da vingança. Com um olhar inquisitivo passou a mão pelas costas dos livros. Matemática elementar 1 de 5, matemática avançada 1 de 10, dominando o eletromagnetismo em 3 dias, o mistério da gravidade, de maçãs a buracos negros. O guia completo da física 1 de 15. Os títulos eram um mais extravagante que o outro. Ele pegou aleatoriamente um exemplar de matemática avançada 3. Sasuke o abriu e ao ver os símbolos, fórmulas e demonstrações complexas desconhecidas, seu rosto ficou instantaneamente negro como um pimentão. Naruto, disse ele com um profundo tom de desconfiança. Tem certeza de que isso não é mais uma das suas pegadinhas novas e incrivelmente sem graça? Uma brincadeira? Naruto teve vontade de revirar os olhos. Por que seus clones no departamento de pesquisa passaram a noite inteira compilando esses livros? Não era para desbloquear o Mangekyou mais poderoso para você, seu pirralho? E você suspeita que eu esteja pregando uma peça? Você realmente pensa tão pouco de mim, Naruto? Embora possa ser um pouco verdade, Naruto jamais admitiria isso. Conhecimento é poder, Sasuke. Naruto repetiu, encarando Sasuke com olhos tão claros que podiam iluminar a escuridão. Tudo isso é para despertar o Mangekyou. Para obter poder, você precisa acreditar em mim. Conhecimento é poder. Considerando o poder devastador de Naruto, os fortes realmente tinham o direito de falar, então Sasuke decidiu acreditar nele por enquanto. Mas olhando para a montanha de livros, mesmo sendo um dos melhores alunos, ele não pôde evitar uma forte dor de cabeça. Quanto tempo levaria para aprender tudo aquilo? E, aquele homem não parecia ter aprendido muita coisa, não é? Aquele homem, Tis. Vendo que Sasuke estava começando a acreditar nele, Naruto torceu os lábios e o menosprezou o máximo possível. As habilidades do Mangekyou dele são definitivamente um lixo. Além disso, como você sabe que aquele homem não estava pesquisando esses assuntos secretamente todas as noites enquanto você dormia? Isso é verdade? O rosto de Naruto estava cheio de convicção, como se ele tivesse visto com os próprios olhos, fazendo Sasuke questionar sua própria memória. Será que sua memória realmente havia falhado? Será que Itachi realmente estava estudando muito todas as noites? Não se preocupe, eu jamais mentiria para você. Naruto bateu no peito com a mão. Se eu estiver mentindo, vou transmitir ao vivo eu mesmo comendo todos esses livros. Ele continuou a contar sua história, tirando aleatoriamente um exemplar de matemática avançada 1. Lembro que aprendemos a função básica y igual função x antes de nos formarmos na academia ninja, certo? Sasuke, um aluno exemplar, e Naruto, que sempre ficava entre os piores da turma, fizeram Sasuke perceber que tinha uma vantagem sobre Naruto, e sua confiança disparou. Funções. Claro, eu as aprendi. Excelente. Isso é ótimo. Naruto enfiou a cópia de matemática avançada 1 nas mãos de Sasuke e o encorajou. Já que você tem uma base tão sólida, o que está esperando? Vai, faz. Cálculo. O quê? Cálculo? Ele olhou para os símbolos completamente estranhos, as fórmulas peculiares, dx, e as descrições complexas dos teoremas no livro. Sua momentânea sensação de superioridade como aluno brilhante se dissipou instantaneamente, e tudo ficou escuro novamente.
como se ele estivesse lendo uma língua alienígena. Naruto sorriu para si mesmo. Não tenha pressa. Isto é apenas o começo. Ainda há a regra de Hélio-Pital, as séries de Taylor, as transformadas de Fourier. O caminho para a montanha de livros é a diligência, e o oceano do conhecimento é infinito. Vamos lá, irmãozinho. Depois de aprender tudo isso, acredito que Sasuke evoluirá para Sasuke de óculos e ganhará a habilidade de se transformar em Ultraman. Naquele momento, Naruto teve uma ideia, depois de Sasuke passar por todas as dificuldades e anos de estudo para finalmente aprender tudo isso. Quando ele perguntasse como desbloquear o Mangekyou, Naruto simplesmente diria, eu estava só brincando com você. Será que isso deixaria Sasuke tão furioso a ponto de ele despertar o Mangekyou imediatamente? Estou um pouco animado. Mas aí ele se lembrou de outra coisa e ficou indignado. Por que possuo tantas habilidades diferentes do Mangekyou, mas só posso usá-las em mim mesmo? Este sistema ruim, para evitar bugs, vincula diretamente os olhos à conta do sistema. Caso contrário, eu, Naruto, estaria produzindo olhos em massa para o mundo ninja. Os produtos incluiriam Sharingan, Byakugan, Mangekyou Eterno, Rinnegan, Tenseigan. Um par de Mangekyou Eterno, 1 milhão, não 5 milhões, 20 milhões por par. O herdeiro Uchiha podia pagar por isso. Não seriam apenas os Uchiha, haveria muita gente no mundo ninja que gostaria de comprá-los. Nesse ponto, não seria mais um preço acessível para a família, como para Sasuke. 100 milhões de ryu por par. Até o Orochimaru venderia tudo que tinha por um par. Esse sistema horrível está me impedindo de ganhar dinheiro. Capítulo 114. Era uma tarde ensolarada na hora do almoço em Konoha. Em um banco de parque, Naruto e Jiraiya estavam sentados um de frente para o outro. Um era grande, o outro era pequeno. Um era alto, o outro era baixo, mas seus comportamentos eram completamente diferentes. O corpulento e robusto Jiraiya não ousou olhar Naruto nos olhos. Seu rosto, geralmente despreocupado e selvagem, agora ostentava o sorriso rígido e culpado de um ladrão. Naruto sentou-se de pernas cruzadas no banco, com os braços cruzados, o olhar preguiçoso, porém afiado e penetrante, como se quisesse expor algo. Ei, sábio tarado, a voz de Naruto se estendeu, carregando uma provocação brincalhona. Você realmente tentou me recomendar? Jiraiya tinha ido a uma reunião pela manhã, e os resultados saíram à tarde. Naruto havia sido rejeitado. Claro que fiz o meu melhor. Jiraiya endireitou as costas de repente, sua voz ressoando como um sino. Mas Tsunade é neta da primeira Hokage. Ela também é uma ninja médica. Os aldeões a adoram. Os velhos confiam nela. Essa popularidade. Esse prestígio. Essa visão incrível. Entende? Essa não era uma situação que este velho sábio pudesse controlar. Ele falava rápido, mas sua voz foi ficando cada vez mais baixa, e toda a sua confiança havia desaparecido. No fundo, ele sabia perfeitamente que em termos de experiência, prestígio e capacidade para lidar com assuntos políticos complexos, Tsunade era muito mais adequada do que esse seu discípulo, que tinha o poder de destruir o mundo, mas era completamente ignorante sobre a burocracia de Konoha. Além disso, se ela se tornasse Hokage, o velho sábio não poderia visitar seu escritório frequentemente sob uma série de desculpas legítimas como relatar o trabalho ou discutir assuntos da vila. Então, com esse pequeno plano fervilhando em sua cabeça, era impossível para ele não se sentir culpado. Ele olhou para seu discípulo. Embora tivesse apenas 12 anos, sua força e maturidade mental não podiam ser consideradas como tal, ou ele teria sido capaz de enganá-lo facilmente. Sem falar em seu potencial futuro como salvador. Ai! Jiraiya pigarreou alto, tentando assumir uma postura de veterano. Disse com seriedade, Naruto, ouça seu mestre. Você ainda é jovem e seu futuro reserva infinitas possibilidades. Haverá muitas oportunidades. Pense nisso como uma forma de ganhar experiência. Naruto era imune a esse clichê de que a juventude é uma vantagem. Ele não acreditou. Após proferir seus clichês, Jiraiya fugiu com sentimento de culpa. Naruto observou Jiraiya dar as costas em mergulho, enquanto praticamente fugia, e fez uma careta. Mas ele não culpou realmente o velho tarado. Para ser justo, ele tinha apenas 12 anos. Mesmo com seu poder absurdamente forte, já era muita coisa para o velho Jiraiya se arriscar e interceder por ele em uma reunião de alto nível, mesmo colocando em risco sua preciosa reputação. Segundo informações não oficiais, o ponto alto dessa disputa pelo poder de Hokage não aconteceu no palco durante o dia. A verdadeira emoção aconteceu depois que a reunião terminou. Dizem que aquele velho trapaceiro caolho, Danzou Shimura, invadiu o escritório do terceiro Hokage sem cerimônia. A confusão era tão grande que dava para ouvi-la claramente do andar de baixo. Coisas do tipo, um Hokage de 12 anos. Eu me recuso terminantemente. Raiz de Konoha. Não podemos tolerar tamanha brincadeira de criança. Você vai se arrepender disso, Hiruzen. Você está destruindo a grande muralha de Konoha. Suas palavras foram tão agressivas e suas emoções tão descontroladas que ele quase arrancou o teto do escritório do Hokage. Tsunade, a escolha do povo? Na verdade, a opção Naruto foi completamente vetada por aquele velho rabugento do Shimura. Aquele cachorro velho. Após se tornar invencível, Naruto pensou que estava acima de coisas tão triviais, mas isso o fez rir de raiva. Ele disse a Itachi para lhe trazer um pouco de peixe. Primeiro, houve a questão da pílula do garanhão, e agora sua chance de se tornar Hokage havia sido negada. Aconteça o que acontecer, esse Danzou Shimura tinha que ser enfrentado. Sentado com as pernas cruzadas no banco, o olhar de Naruto ficou vago, seus dedos inconscientemente batendo no joelho. Agora que as coisas tinham chegado a esse ponto, ficar com raiva era inútil. Ele precisava entender a lógica. A regra inabalável que ele aprenderá em sua vida passada era: o fracasso é a mãe do sucesso, mas você precisa ver quem é a mãe. Resumindo os motivos de seu fracasso: primeiro, idade. Ele tinha apenas 12 anos.
Nem sequer teve tempo de se acostumar com seu certificado de formatura da Academia Ninja. Em todo mundo ninja, houve aqueles que aniquilaram seus clãs aos 13 anos. Mas, um Kage de 12 anos? Isso nunca tinha sido visto. Konoha não era tão desprovida de talento a ponto de não haver ninguém para ocupar o cargo. Havia pelo menos algumas pessoas que poderiam ser Kage. Segundo, a aura do Salvador ainda não era suficientemente brilhante. Ele acabará de concluir o arco Destruição de Konoha 1.0 e, sem dúvida, havia conquistado um nome para si, mas aquele raio de sol. A velha árvore de Konoha não o sentirá com profundidade suficiente, não o gravar em seu coração. O roteiro ideal. Espere até que toda a vila esteja em apuros, em profundo desespero, e todos estejam gritando: Naruto Uzumaki, onde você está? É nesse momento crucial que ele deve fazer sua grande entrada e mudar o rumo da situação. Aquela cena, aquele roteiro. Ele com certeza seria coroado Hokage imediatamente. Ele só podia esperar ansiosamente pela destruição de Konoha 2.0. Terceiro, sua formação não era suficientemente sólida. Veja a origem de Tsunade, uma família verdadeiramente de elite no mundo ninja. Primeiro Hokage, seu bisavô. Segundo Hokage, o tio-avô dela. Terceiro Hokage, o mestre dela. Quarta Hokage, seu sobrinho neto. Sua linhagem, seu legado, seu status, tudo era muito forte. Ela era a princesa biológica de Konoha, com um bônus de prestígio máximo. E quanto a Naruto? Um órfão sem raízes e à deriva que caiu do céu. No máximo, ele era uma anomalia selvagem e poderosa. As conexões dele? Mestre, um Sannin, nem sequer um Kage. Sênior, o quarto Hokage, pelo menos ele era um Kage. Nessa competição de quem é seu mestre, ele foi simplesmente derrotado por um figurão que pagou para ganhar. Naruto esfregou as têmporas ligeiramente inchadas. Os três primeiros caminhos, idade, prestígio e conexões, estavam temporariamente bloqueados ou não eram algo que ele pudesse superar em pouco tempo. Então ele teve que encontrar um caminho diferente, uma solução estratégica inovadora. Além disso, a construção da Terra da Grama não podia ser ignorada. Já que não podia ter Konoha, primeiro construiria uma nova vila ninja. Mas com as coisas como estavam, ele primeiro ia até a área de treinamento para ver como eram seus oponentes. Naquela tarde, de volta para casa, deitado em sua cama após acariciar a raposa de 9 caudas na área de treinamento, Naruto entrou diretamente na arena de batalha. Meu primeiro inimigo é você, Danzou Shimura, Hokage interino. O olhar frio de Naruto se fixou em seu oponente. O velho do outro lado da mesa era idêntico à sua foto. Um olho só, um olhar sombrio, o braço envolto em bandagens, parecendo uma alma leal de Konoha, carregando um fardo pesado. A emoção gera ódio, e o ódio leva à guerra. Danzou repetia suas falas decoradas como uma inteligência artificial. Voxas! Sem dizer uma palavra, Naruto imediatamente lançou um estilo fogo, grande aniquilação de fogo. Uma torrente de chamas violentas engolfou instantaneamente a área. Este foi o primeiro castigo de Danzou por suas antigas e novas inimizades. Quando as chamas se dissiparam, Naruto pensou que a luta havia terminado e estava prestes a começar a próxima, mas a mensagem de vitória não apareceu. Ele sentiu algo com seu chakra. Virou a cabeça e viu que a figura nas ruínas estava completamente ilesa. As pupilas de Naruto se contraíram ligeiramente. Ele se perguntou se havia usado um jutsu de fogo falso. Num instante, ele percebeu algo estranho. Seus sentidos imediatamente se concentraram em Danzou, um chakra frio e intrincado do Sharingan, que não deveria estar ali, e a vasta força vital do estilo madeira fluíam através dele. Por que esse velho tem as assinaturas de chakra tanto do Sharingan quanto do estilo madeira? Ele avaliou Danzou de cima a baixo, e as partes mais suspeitas eram seu braço direito enfaixado e seu olho direito. 4 Mangekyou Sharingan semelhantes a shurikens apareceram em seus olhos. Naruto encarou, e um genjutsu foi ativado. Shin. Quase no instante em que o genjutsu fez efeito, Naruto surgiu atrás de Danzou. Uma violenta lâmina de relâmpago se condensou em sua mão e com um grito estridente, ele desferiu um golpe preciso. Mastigar. Um jato de sangue. O estranho braço direito caiu no chão. Baque. Naruto usou a gravidade para puxar o braço decepado para dentro de sua mão. Em seguida, arrancou violentamente as bandagens brancas. No segundo seguinte, ele parou de respirar. Seus olhos azuis fitavam o braço decepado, que tinha 10 Tomoe Sharingan carmesins incrustados em sua pele pálida, como os olhos malévolos do inferno, encarando silenciosamente. Meu Deus! Naruto lembrou-se de ter reclamado há cerca de 2 semanas que o braço de Danzou provavelmente estava coberto de Sharingan, assim como o de Kakashi. Ele não esperava que suas palavras se tornassem realidade. Ele olhou para trás para Danzou, que estava paralisado com os olhos frios. As ações de Danzou Shimura mais uma vez ultrapassaram os limites do que ele considerava possível. Foi como se ele tivesse ouvido falar pela primeira vez sobre os bancos de pele na Ucrânia ou sobre a revenda de órgãos de soldados feridos em sua vida passada. Foi uma verdadeira violação da consciência humana. Mas por outro lado, neste mundo ninja, Orochimaru matou seu mestre, Itachi Uchiha aniquilou seu clã, e Obito Uchiha matou seu mestre e destruiu sua vila. Parecia não haver escassez de psicopatas desse tipo. Este mundo era sombrio, tão sombrio. Precisava desesperadamente que o sol dourado brilhasse e afastasse a escuridão. Ele olhou para o braço repleto de Sharingan. Danzou Shimura. Seu velho safado, você deve ter colhido uma bela safra durante o massacre do clã Uchiha. Pela sua aparência, Naruto pensou que era um herói de Konoha, mas acabou se revelando um cão traiçoeiro. Muito bem, muito bem. O último resquício de hesitação dele em relação a um herói de Konoha desapareceu completamente. Se for esse o caso, ele poderia organizar um funeral do jeito que quisesse. Ele não teria nenhum fardo psicológico em fazer o que quisesse com esse cachorro velho agora.
Capítulo 115. A surpresa de Danzou ainda não tinha acabado. Seu olho direito, envolto em bandagens, não era apenas um Sharingan, mas um Mangekyou Sharingan. Além disso, a origem do seu estilo madeira era igualmente suspeita. Era semelhante ao estilo madeira de Obito, e sua origem era desconhecida. Após analisar minuciosamente todas as informações de Danzou, o cenário do campo de treinamento mudou e o palco foi reconfigurado. O nome da próxima oponente se iluminou. Tsunade. Zumbido. Uma figura começou a se materializar na luz? Ao ver a pessoa tomando forma na luz, Naruto ficou um pouco atordoado, com uma enorme interrogação pairando sobre sua cabeça. Este rosto, cheio e rosado sem qualquer traço de idade. Essa pele, clara e rosada, tão delicada quanto um ovo recém-descascado. Os icônicos cabelos dourados caíam suavemente sobre seus ombros com uma aparência macia e brilhante. E aquilo, aqueles peitos pesados, substanciais porém incomumente firmes e cheios. Sim, resumindo, as proporções do seu corpo eram surpreendentemente boas, uma proporção áurea. O processador de Naruto estava praticamente em chamas. Se ele se lembrava corretamente, Tsunade era colega de equipe de Jiraiya-sensei, então suas idades deveriam ser parecidas, certo? Mas então ele se lembrou do rosto envelhecido e marcado do professor Jiraiya, como uma casca de laranja. Depois olhou para aquela mulher vibrante e linda que parecia ter apertado o botão de pausa no próprio tempo. Isso é científico? Isso é razoável? Tsunade Baasa não tinha mais de 50 anos? Seu olhar, repleto de curiosidade, percorreu sua testa lisa, onde uma delicada e misteriosa marca em forma de losango azul arroxeada brilhava silenciosamente com uma suave luz interior. A resposta ficou imediatamente clara. É o selo da força de Sen. Naruto tinha visto essa técnica na loja de habilidades. Seu próprio selo de chakra era uma versão refinada baseada nessa técnica. Esse era o segredo de sua idade congelada. Os olhos de Naruto percorriam Tsunade de cima a baixo, e uma ideia ousada surgiu de repente em sua mente. Se você for ousado o suficiente, o Hokage entra em licença maternidade. Se eu derrubar a Tsunade e a envolver em outras coisas, ela não terá tempo para ser Hokage. Então, o próximo cargo de Hokage naturalmente recairá sobre mim, não é? Naruto era um homem de ação. Ele pensava assim e então fazia. No entanto, um bom plano deve se basear em conhecer o inimigo. Então, antes disso, Naruto decidiu testar a força de Tsunade. Bang! No campo de treinamento, um intenso confronto de taijutsu irrompeu instantaneamente. A onda de choque dos punhos e pés colidindo explodiu no espaço confinado. Bum! Tsunade socou o chão com força, e o duro piso de treinamento rachou instantaneamente como uma teia de aranha. Naruto esquivou-se com flexibilidade e contra-atacou com uma cotovelada bang. Igualmente poderosa, mas habilmente conteve 9,9 décimos de sua força momentos antes do impacto. Após algumas rodadas, Naruto compreendeu melhor a super-força de Tsunade. Ela estava seguindo o mesmo caminho que ele, mas a sensação era diferente. A super-força de Tsunade era mais como a de uma besta humanoide tradicional, de movimentos amplos e descomunais. Seus punhos eram apenas punhos, seus pés eram apenas pés. A explosão de chakra era concentrada em um único ponto e, embora poderosa, era também um tanto desajeitada, dependendo de movimentos óbvios de carregamento e contato físico direto. Sua própria super-força, ele já havia transformado o taijutsu em uma forma de arte de fluido de chakra. Qualquer parte do seu corpo, dedos, articulações, ombros, testa, até mesmo um único fio de cabelo, podia instantaneamente se tornar uma arma capaz de destruir montanhas e rachar pedras. Seu controle de chakra era tão natural quanto respirar. Ele podia liberar e retrair poder à vontade, e os pontos de erupção eram imprevisíveis. Ele podia arremessar uma vaca através de uma montanha com vibrações de ar ou liberar uma explosão de chakra dentro do corpo como punho gentil. O segundo Hokage era um exemplo disso. Ufa! Após um breve choque, eles se separaram. Naruto balançou o pulso, com um sorriso confiante nos lábios. O estilo dessa senhora. A força é decente, mas comparado ao meu taijutsu de super força, estilo livre, é um pouco básico demais. A fase inicial de reconhecimento do terreno foi concluída. Após deixar o campo de duelos, Naruto relembrou suas conexões e começou a planejar. Conquistar Tsunade, ele definitivamente não conseguiria fazer isso sozinho. Um garoto de 12 anos tentando cortejar uma mulher de mais de 50, por mais jovem que ela parecesse, era simplesmente demais. Além disso, a aparência de Tsunade após seu chakra se esgotar era simplesmente insuportável. A imagem ficou gravada em sua mente, girando incessantemente. Esqueça. Naruto continuaria fiel às suas preferências originais, beldades de seios fartos entre 18 e 25 anos. Sendo assim, essa missão deveria ser dada a outra pessoa. Gosta do Jiraiya-sensei? Aquele velho era uma figura lamentável, ainda solteiro nessa idade. Será que ele continuaria solteiro até morrer? Sendo assim, eu, Uzumaki Naruto, o único aluno de Jiraiya, serei misericordioso e lhe darei uma mão. Minhas exigências não são altas, apenas se curve diante de mim se você tiver sucesso. Muito bem. Uzumaki Naruto, o senhor do infortúnio, voltou a ficar online. Jiraiya-sensei. Não, ele deveria ser mais arrogante. Velho tarado. Você tem um sonho? Você quer uma esposa ou não? Sim, é isso que ele perguntaria a ele amanhã. Resumindo, as exigências de Naruto não eram altas. Ele só precisava alcançar seu objetivo. Afastando os pensamentos dispersos, Naruto começou a refletir sobre algumas coisas que havia ignorado durante o último mês em preparação para o exame. Primeiro, a situação na Terra da Chuva. Até agora, ele havia perdido 2 clones de nível Kage e 5 clones de nível Jounin. Ele havia planejado retaliar, mas devido à falta de pessoal e ao fato de que essa tarefa não poderia ser concluída em pouco tempo, o plano foi adiado. Segundo, chegou a hora de Uchiha Obito fazer uma aparição. O alvo desta vez seria a Vila da Nuvem.
Hinata, uma garota tão adorável, era constantemente sequestrada pela Vila da Nuvem sem número motivo algum. Não existe lei? Não existe justiça? O Raikage, aquele velho, estava indo longe demais. Primeiro ele faria Uchiha Obito entregar um grande presente, e depois ele, Naruto, viria em seguida. Ele daria uma boa massagem naquele velho rabugento do Raikage. Aparentemente era só isso. Mas com tantas missões, não tenho clones suficientes, então farei outro. Após a fumaça se dissipar, outro Naruto apareceu na sala. Este Naruto tinha um sorriso gentil e um olhar calmo e respeitoso. Ele parecia bastante normal. Chefe, o novo clone falou, sua voz firme e clara, com um toque natural de reverência. Ele não era como os outros que eram obviamente bajuladores. Excelente. Naruto sentiu que estava com sorte hoje. Ficou muito satisfeito com o primeiro. A partir de agora, seu nome é Uchiha Ongonsho. Sim, meu nome é Uchiha Ongonsho. Sua atitude não era servil nem arrogante. Ele era um bom candidato. Naruto assentiu e imediatamente lhe deu uma missão. Sua primeira missão é se infiltrar na Terra da Chuva. Nossa organização já perdeu 2 clones de fabricação de nível Kage e 5 clones de nível Jounin na Terra da Chuva. Quero que você descubra o que realmente está acontecendo lá. Veja a profundidade da água e se é um covil de dragões, que pode causar um prejuízo tão grande à nossa organização. Naruto olhou atentamente para o novo clone, seu tom carregando um toque de teste. Eu permito que você use todo o seu poder, mas você deve avaliar a situação por si mesmo. Ongonsho, você precisa pensar mais. Canal Gameplay escute áudio novel. Capítulo 116. Naquela tarde, no escritório do Hokage, a fumaça rodopiava como pensamentos emaranhados. Hiruzen Sarutobi estava sentado sozinho atrás de sua mesa, a luz vermelho cereja de seu cachimbo tremeluzindo, iluminando seu rosto envelhecido. Ele estava prestes a se aposentar, e as lembranças o invadiam como uma onda, carregando o peso do passado que quase o sufocava. Danzou. A imagem de seu velho amigo persistia na fumaça. Todos os eventos do passado ressurgiram em sua mente, cada um deles corroendo os últimos vestígios de afeto que ele nutria por seu antigo vínculo. Os experimentos proibidos escondidos nas profundezas da terra, alimentados pela carne e pelo sangue de seus próprios camaradas, a aprovação tácita, até mesmo o financiamento indireto da pesquisa obsessiva de Orochimaru, o misterioso desaparecimento do Mangekyou Sharingan de Shizui, que poderia ter mudado tudo, as sombras ambíguas da noite em que o clã Uchiha foi dizimado, onde a presença de Danzou sempre parecia ser sentida, e a recente invasão de Konoha, que tinha alguns detalhes suspeitos, que simplesmente não se encaixavam. E não era só isso. No passado, ele havia optado por ignorar a situação, acreditando que ele, como a luz, precisava de uma raiz na escuridão. Ele havia sido leniente e conciliador com Danzou, pensando que simplesmente removê-lo de sua posição já era uma punição severa o suficiente e uma forma de proteger a camaradagem de seu passado compartilhado. Contudo, a realidade do passado o atingiu em cheio. Desta vez, dissolver a raiz não se tratava apenas de eliminar um perigo oculto. Era um ato de acerto de contas pelas próprias políticas de Hiruzen Sarutobi ao longo das últimas décadas. Toda a escuridão que se alastrou por causa de sua clemência, todas as dívidas de sangue pagas por causa de seu acordo, e todos os mistérios deixados para trás por causa de sua falha em supervisionar. Este incidente foi o ponto final de tudo isso. Ele estava usando essa ação para se despedir do passado, um rompimento completo com Danzou e um acerto de contas com seu próprio passado. De agora em diante, Konoha não precisava mais dessa raiz desprezível. Acabou. Tudo sobre Shimura Danzou, todas as ascensões e quedas, pecados e rancores associados a ele, foram concluídos com essa ordem. Ele largou o cachimbo. Daquele momento em diante, não havia necessidade de pensar nisso, e não fazia sentido pensar nisso. Toque, toque. Uma batida repentina na porta quebrou o silêncio. Senhor Hokage. Doma Tayui, repórter do Diário do Mundo Ninja, diz ter um assunto urgente para tratar. Hiruzen Sarutobi olhou para o ambu que havia entrado, acenando levemente com a cabeça. Doma Tayui. Ele tinha uma certa impressão daquele repórter civil magro, quase emaciado. A cooperação geral de Konoha com o Diário do Mundo Ninja foi razoável. Embora tenha havido uma reportagem delicada sobre a invasão de Konoha, o jornal teve uma cobertura bastante positiva de Naruto. Então, o que estava fazendo ali aquele repórter? Lord Hokage. Doma Tayui entrou com um sorriso profissional no rosto. O rosto de Hiruzen se iluminou com um sorriso gentil. Repórter Tayui, está gostando da sua estadia em Konoha? Todos em Konoha são tão talentosos e amigáveis. Eu simplesmente adoro este lugar. Haha, que bom ouvir isso. O sorriso de Hiruzen não vacilou. Konoha espera por mais colaborações agradáveis com sua empresa no futuro. Claro, meu editor-chefe pensa da mesma forma. Doma Tayui ajeitou os óculos. Seu olhar era calmo e inabalável. Ele não tinha intenção de rodeios. Olhou diretamente nos olhos de Hiruzen e foi direto ao ponto. Com todo respeito, Lord Hokage, recebemos um conjunto de fotos muito importantes, vendidas a nós por um informante anônimo. Ele fez uma pausa por um momento, observando atentamente qualquer mudança sutil na expressão de Hiruzen, sua voz intencionalmente baixa. Nossa avaliação inicial é que se esse conteúdo fosse exposto, poderia causar danos catastróficos à reputação de Konoha. Como se trata de um assunto sério, estou lhe informando sobre isso em particular com antecedência. A testa de Hiruzen franziu-se quase imperceptivelmente. O sorriso gentil em seu rosto desapareceu, substituído pelo olhar profundo e insondável do Hokage. Fotos importantes? Gostaria de saber o que levaria um repórter do Diário do Mundo Ninja a ser tão cauteloso a ponto de me informar com antecedência. A expressão de Doma Tayui era impassível. Ele rapidamente tirou algumas fotos de sua pasta e as colocou respeitosamente diante do Hokage. As pontas dos dedos de Hiruzen tocaram as fotos lisas com um toque de curiosidade.
Mas quando seu olhar realmente pousou nas imagens, essa curiosidade congelou instantaneamente, substituída por um choque inacreditável. Sua aura normalmente estável foi momentaneamente abalada, e uma onda avassaladora de choque e fúria irrompeu em seu coração. As fotos eram incrivelmente nítidas e o foco estava em Shimura Danzou. Foto 1. Todo o braço direito de Danzou estava exposto, as bandagens removidas. Na pele pálida e estranha, 10 sharinga de 3 tomoe carmesins estavam incrustados um após o outro. Pareciam um conjunto de joias maliciosas e amaldiçoadas, encarando-o com olhos frios e silenciosos. Foto 2. Um close da órbita do olho direito dele. O padrão giratório naquele olho era estranho e complexo. Definitivamente não era um tomoe normal de 3 raios. Era um Mangekyou Sharingan. A forma. Um arrepio percorreu instantaneamente a espinha de Hiruzen, dos pés ao topo da cabeça. A forma daquele Mangekyou ficou gravada em sua memória como uma marca em brasa. Uchiha Shizui. O jovem brilhante que deveria ter sido uma ponte para a paz. Aquele que supostamente caiu num rio e desapareceu. Ele esteve aqui o tempo todo. As dúvidas persistentes daquele dia finalmente tiveram sua resposta, e foi incrivelmente desagradável. Há poucos minutos, ele pensava que tudo estava resolvido, que a raiz finalmente poderia descansar em paz. Ele era muito ingênuo. Que ridículo! Ele pensava que a raiz podre havia sido completamente removida, mas não sabia que estava profundamente enterrada e havia crescido até se tornar uma monstruosidade tão deformada, aterradora e chocante. As décadas de aprovação passiva e equilíbrio político que ele havia conquistado fingindo não ver agora pareciam 1000 agulhas perfurando seu rosto envelhecido. Seu controle sobre a raiz era uma completa ilusão. Uma ilusão gigantesca tecida por seu velho amigo, e na qual ele tolamente acreditou. Hiruzen Sarutobi respirou fundo, reprimindo à força a raiva e a imensa sensação de crise política que fervilhavam em seu peito. O choque em seu rosto foi substituído por uma solenidade extrema. Seus olhos, afiados como lâminas, fitaram Doma Taiui. Repórter Taiui, estas fotos são muito especiais. Ao perceber que a compostura do Hokage era de fato impressionante, Doma Taiui deixou de lado sua diversão. Ele assentiu, com a voz calma como sempre. Sim, Lord Hokage. Sua natureza chocante e potencial destrutivo para Konoha, especialmente para uma Konoha que acabou de passar pelo massacre de Konoha, são inegáveis. Ele proferiu as palavras mais condenatórias no tom mais plácido. Se a manchete de amanhã fosse algo como A Sombra de Konoha, Shimura Danzou, o homem com 11 Sharingan, acredito que as vendas do Diário do Mundo Ninja atingiriam um novo recorde. Essas fotos são absolutamente impróprias para publicação. O tom de Hiruzen era resoluto, carregando a autoridade inquestionável do Hokage. Elas causariam danos imensuráveis à reputação de Konoha e à confiança do mundo ninja. Poderiam até mesmo desencadear novos conflitos. O mundo ninja? Doma Taiui ajeitou os óculos discretamente, reprimindo uma risada. Só o Hokage mesmo para usar a visão geral como escudo. Lord Hokage, sou apenas um repórter de campo. Não tenho autoridade para interferir na decisão final do editor-chefe e da alta administração do jornal. Eles se preocupam mais com o sensacionalismo da matéria e com os interesses dos leitores. É claro, ele mudou de tom. O mundo comercial tem suas regras. Se Konoha estiver disposta a agir como uma parte informada e comprar esse escândalo, transformando-o em informação privada e interna, então esta notícia não será publicada. É uma transação comercial. O coração de Hiruzen afundou. Comprar um escândalo? Isso era uma chantagem descarada contra ele, o Hokage. Mas, ele sabia que o repórter estava dizendo a verdade. Os negócios tinham suas próprias regras. O preço, disse ele, com a voz rouca, com base numa avaliação preliminar da sua exclusividade e do custo de oportunidade do risco reputacional para o nosso jornal. Os olhos de Doma Taiui brilharam intensamente enquanto ele declarava um número claro, aproximadamente 50 milhões de ryu. 50 milhões de ryu? Os nós dos dedos de Hiruzen se fecharam instintivamente em torno do cachimbo. Era impossível produzir uma quantia tão grande de dinheiro sem causar um clamor público estrondoso. Doma Taiui observou a reação do Hokage, percebendo a solenidade instantânea, os nós dos dedos brancos de tanto apertar e o lampejo de ansiedade no fundo de seus olhos. Ele compreendeu que aquela quantia de dinheiro estava além da capacidade imediata do Hokage de obtê-la. Isso foi perfeito. O que o chefe dele queria era que a reputação de Shimura Danzou fosse completamente arruinada e que seu nome se tornasse notório. Ele retomou sua postura profissional. Meu único dever é transmitir informações. Espero que o senhor decida como proceder, Lord Hokage. Caso não haja mais nada a acrescentar, peço desculpas. Meu escritório aguarda minha resposta. Ele fez uma leve reverência, seus movimentos eficientes, como se tivesse acabado de entregar um memorando de reunião comum em vez de uma bomba. Ao ver as costas esqueléticas de Doma Taiui desaparecerem pela porta, Hiruzen sentiu como se toda a sua força tivesse sido drenada e recostou-se na cadeira. O escritório estava sepulcralmente silencioso, com apenas a fumaça ainda rodopiando silenciosamente, envolvendo seus pensamentos pesados e opressivos. O que Danzou tinha feito era ainda mais insano do que ele imaginara. Uma coisa era certa, a raiz havia escapado completamente do seu controle. Quanto ao Sharingan, Hiruzen nem sequer sentiu raiva. Era como se já esperasse por isso desde o dia em que soube que o clã Uchiha havia sido dizimado. Shizui. E esses 50 milhões de ryu, para ser chantageado por um jornal por causa de um escândalo, e como Hokage, ele nem conseguiu tapar esse buraco imediatamente. Ele pensou em muitas coisas ao mesmo tempo, mas descobriu que não tinha uma resposta eficaz contra o Diário do Mundo Ninja. Não havia saída. A publicação das fotos era praticamente certa. A reputação de Konoha estava prestes a sofrer um golpe sem precedentes durante seu mandato. Essa mancha precisa ser lavada. Com dinheiro, não daria certo. Encobrir isso? Só pioraria as coisas.
Por meio de sacrifício, de repente, um brilho intenso surgiu nos olhos nublados de Hiruzen. Seu cansaço e remorso foram instantaneamente substituídos por uma determinação sem precedentes. O que Danzou havia feito não era mais o ato de um ninja comum de Konoha. Prendam-no. Eles devem prendê-lo imediatamente. Capítulo 117. O tempo retrocede meia hora. A residência de Shimura Danzou havia se tornado uma prisão invisível. A repentina ordem de dissolução da raiz daquela manhã ainda estava fresca em sua mente, seguida por essa prisão domiciliar implacável sob a vigilância da Anbu. Ele permaneceu imóvel em seu quarto silencioso, seus dedos tamborilando inconscientemente na mesa. Hiruzen finalmente fez sua jogada. Esse ataque decisivo não foi uma decisão impulsiva. Devia ter sido planejado há muito tempo. Ele só não sabia quanta sujeira seu velho amigo tinha sobre ele. Deu uma risadinha irônica por dentro, mas não demonstrou pânico. Embora a raiz tivesse sido dissolvida, todos os seus membros ainda estavam sob seu rígido controle através dos mais rigorosos selos amaldiçoados e lavagem cerebral. Eles podiam ser ativados com um único sinal. Essa prisão domiciliar nada mais era do que uma contenção temporária de seu corpo físico. Ele se levantou e caminhou até sua escrivaninha. Com semblante calmo, pegou um exemplar surrado de Fábulas das 5 Nações e preparou, sem pressa, uma xícara de chá. Em meio ao vapor perfumado, mergulhou mais uma vez no mundo épico das intrigas políticas. Somente aquele livro poderia lhe proporcionar uma sensação de controle e alimento intelectual em sua situação atual. Ele tinha um carinho especial pelo personagem Uchiha-Monde do livro, sua profunda astúcia, seus métodos implacáveis e suas ações decisivas sempre o fascinavam. Como se tivesse encontrado uma alma gêmea através do tempo. Ao reler o livro, sua mente retornou à sua própria situação. A leve agitação que sentirá por ter refutado publicamente Uzumaki Naruto no escritório do Hokage naquela manhã aos poucos se transformou em uma reflexão fria. Foi um pouco precipitado demais, murmurou ele, tomando um gole de chá com os olhos cheios de uma profunda escuridão. Aquele garoto de cabelo espetado, o Jinchuriki da raposa de 9 caudas, agora era forte o suficiente para derrotar o primeiro e o segundo Hokage reanimados. Seu poder era muito maior do que antes. Ao assumir abertamente uma posição contrária a esta manhã, ele não apenas expôs suas intenções, mas também arriscou agravar o conflito. Contudo, ao pensar no imenso e incomparável poder de Naruto, um lampejo de desejo quase ganancioso cruzou o rosto enrugado de Danzou. O Mangekyou Sharingan de Uchiha Shizui, Koto Amatsukami, era o genjutsu supremo, capaz de reescrever a vontade de uma pessoa sem o seu conhecimento. Se ele conseguisse usar esse jutsu ocular em Naruto, subvertendo completamente sua vontade e tornando-o a lâmina mais afiada de seu arsenal, então que importância teria aquela insignificante prisão domiciliar ou a dissolução da raiz? O cargo de Hokage e todo o futuro de Konoha estariam ao seu alcance. Essa é a verdadeira arte da manobra política. Danzou tomou outro gole de seu chá. Mas, no instante em que abaixou a cabeça para beber, sua visão periférica captou uma figura sentada no sofá principal da sala de estar. Um arrepio percorreu todo o seu corpo. A pessoa era alta, com a musculatura sutilmente delineada sob as roupas. Recostou-se na cadeira com uma postura aparentemente casual. O que mais perturbava era a bizarra máscara de macaco que cobria seu rosto, e o par de olhos por trás dos buracos da máscara, olhos que o encaravam com um desprezo evidente. Como se observassem um brinquedo novo e curioso. Desde quando? Os alarmes internos de Danzou dispararam. Qualquer um que conseguisse se infiltrar naquele lugar tão silenciosamente, evitando toda a vigilância, não era uma pessoa comum. Ele reprimiu o choque e a raiva, levantando-se e caminhando rapidamente para a sala de estar, com o rosto tão sombrio que quase parecia que pingava lágrimas. Hiruzen o enviou. O que você quer? A voz de Danzou era baixa, carregada da autoridade do ninja das trevas que ele um dia fora. Hiruzen. Uma risada fria escapou de trás da máscara. Uchiha Rokutsu sequer mudou de postura. Apenas seu olhar brincalhão examinou Danzou com mais descaramento. Como se estivesse avaliando um equipamento prestes a ser descartado. Você está pensando demais nisso, velho. Meu chefe me mandou fazer uma visita, ponto. Ele enfatizou a palavra chefe com um tom de desprezo palpável. Quanto ao porquê? Então você é o tal de Shimura Danzou, é? Você joga sujo. Você tem um supermercado Sharingan no braço e um Mangekyou no olho? Tentando fazer cosplay de mestre de genjutsu? Você sequer merece isso? Seu tolo insolente. Danzou jamais havia suportado uma humilhação tão flagrante. Nem mesmo Hiruzen o insultara dessa forma. O que o alarmou ainda mais foi que essa pessoa havia exposto imediatamente seu maior segredo. Instantaneamente, uma vontade assassina percorreu seu peito como magma fervente. A bandagem em seu olho direito parecia estar queimando. Instintivamente, ele fez um sinal com a mão, pronto para lançar um ataque relâmpago e fazer aquele pirralho arrogante pagar o preço mais doloroso. Contudo, no exato momento em que sua mente foi inflamada pela fúria e seu chakra estava prestes a se mover, seu corpo permaneceu completamente imóvel. Genjutsu? Impossível. Ele possuía 11 Sharingan no braço direito, e seu olho direito era detentor de um dos genjutsus mais poderosos, o Koto Amatsukami do Mangekyou. Como ele poderia cair em um genjutsu? Mas era a única possibilidade. Ele tentou se libertar, sua consciência canalizando freneticamente o poder ocular de seu olho direito. Liberte-se. Ele rugiu internamente, seu chakra se chocando violentamente contra as correntes que prendiam seu corpo. Mas não houve reação. Izanagi.
Shimura Danzou tentou usar esse jutsu proibido, que consumia um Sharingan para reescrever sua realidade controlada. A estrutura do jutsu tomou forma em sua mente, e o poder de reescrever a realidade sacrificando um Sharingan pareceu estar se ativando. No entanto, o desespero tomou conta imediatamente, ainda nenhuma reação. O Sharingan ainda estava lá, o chakra ainda fluía, e ele podia sentir o Izanagi se ativando, mas o mundo ao seu redor não havia mudado em nada. Ele ainda estava na sala de estar, ainda congelado no lugar. Ele não conseguia nem dobrar um único dedo. Uma profunda sensação de absurdo e um terror ainda maior o envolveram. Será que estive preso em um genjutsu todo esse tempo sem saber? Será que essa sensação de realidade, esse fluxo de chakra, tudo é uma construção do genjutsu? Que nível de maestria é esse? Guarde suas forças, velho, disse o Uchiha Rokutsu, como se tivesse percebido todos os esforços de Danzou. Sua boca sob a máscara se abriu em um sorriso exagerado, e ele soltou uma risada zombeteira, como um gato brincando com um rato. Você não sabe nada sobre poder. Sua força insignificante só serve para brincar num canto. Não se exiba na frente de um deus de verdade. Acalme-se. Estou aqui para conversar com você. Rokutsu ajeitou-se, cruzando as pernas. Sua postura era preguiçosa, mas extremamente arrogante. Para ser sincero, eu também estou curioso. De que inferno você tirou coragem para tentar sabotar meu chefe? Para atrapalhar seus planos de se tornar Hokage? Sua voz subitamente se tornou áspera, e mesmo através da máscara, a fria intenção assassina era palpável. Você, de todas as pessoas, tem o direito de negar o meu chefe? Ao ouvir as palavras de Rokutsu, a mente de Danzou instantaneamente girou, repleta de ainda mais choque e incerteza. O chefe era Naruto? Ele não conseguia aceitar, mas o poder aterrador que ignorava a resistência a genjutsu do seu Sharingan e suprimia completamente até mesmo o Izanagi o forçou a acreditar. Esse pirralho de cabelo espetado tem um monstro desses escondido ao lado dele? E esse monstro é apenas um subordinado dele? Shimura Danzou estava em um estado de turbulência interna, mas seus anos de experiência lhe permitiram fingir calma e fazer uma fraca tentativa de negociação. E que bobagem. Minhas ações não são para um novato como você questionar. Aquele Uzumaki Naruto. Ele tentava negociar superficialmente, mas secretamente estava usando todo o seu poder. Seu chakra, mais uma vez, fervilhava descontroladamente dentro dele. Selos? Selos amaldiçoados? Técnicas secretas? Tudo inútil. Todos os seus jutsus utilizáveis se ativaram um a um, mas eram como pedras afundando no mar. O fluxo de chakra dentro dele ainda estava lá, mas sua capacidade de influenciar o mundo exterior havia sido completamente eliminada. Ele não conseguia nem mesmo fazer as runas sob sua pele brilharem com um mínimo de luz. Por um instante, ele até considerou ativar o jutsu de selamento em seu corpo para derrotá-los, mas ao dar o comando, seu corpo permaneceu tão imóvel quanto um boneco perfeitamente construído. Até mesmo o comando para autodestruição pareceu ser bloqueado. Uma derrota completa. Foi uma aniquilação absoluta e total. Todas as suas cartas na manga não passavam de brinquedos de criança diante do poder absoluto dessa pessoa. Ela não moveu um dedo sequer. Tis, ainda tentando bancar o valentão? O Uchiha Rokutsu zombou. Aquele velho parecia ter muitos truques na manga, mas de que adiantava? As ordens do chefe eram absolutas. O único destino daquele velho era a morte. Apenas sua reputação serviria como bode expiatório número 2 depois de Uchiha óbito, um sacrifício para resolver antigas e novas mágoas. Com esse pensamento, ele se levantou e sacudiu uma poeira imaginária. Muito bem, já conversamos o suficiente. O chefe é bondoso e não quer perder mais tempo com você. Ele acabou de me dizer para te liberar. Mas, antes disso, preciso extrair todas as suas informações. Ele ergueu 3 dedos, a voz com um tom final de escárnio. 3 minutos. Use esse tempo para refletir devidamente sobre sua vida falsa e imunda. No instante em que suas palavras foram proferidas, os olhos de Uchiha Rokutsu sob a máscara mudaram. Dentro de suas órbitas escuras, 2 anéis de luz roxo escuros e misteriosos floresceram, o Rinnegan. O que? A alma de Shimura Danzou pareceu congelar naquele instante. Um terror sem limites o consumiu instantaneamente. Eram aqueles olhos lendários de um deus. Como ele poderia possuí-los? Quem era ele? A mão direita de Uchiha Rokutsu agora repousava sobre a cabeça de Danzou. Danzou sentiu um choque percorrer seu corpo, e então sua vida começou a passar diante de seus olhos. Um instante depois. Tis. Você não era uma boa pessoa, velho. Uma mera formiga, e ainda assim ousou cobiçar o brilho do sol. Como você se superestimou tolamente. Após concluir a extração, Uchiha Rokutsu viu exatamente o que o velho estivera pensando um instante antes. Era um sonho de tolo. Mas em sua busca pelas memórias de Danzou, ele encontrou outro detalhe crucial, o selo amaldiçoado do selo da língua. Aquilo era como um aviso de falecimento. No momento em que Danzou morresse, todos os ninjas da raiz saberiam imediatamente. A reputação do velho ainda precisava servir de bode expiatório, para que ninguém soubesse que ele havia morrido, já que era esse o caso. Jutsu de selamento, caixão da alma da eternidade. Um grande aglomerado de símbolos negros encolheu instantaneamente, confinando e selando completamente a alma aterrorizada de Danzou dentro de seu corpo ainda vivo. Eu ia te dar uma morte rápida, mas agora você nem tem o direito de morrer. Que droga! Rokutsu suspirou, usando Kamui para levar o corpo embora, e então olhou pela janela. O próximo espetáculo a ser encenado seria a grande peça da deserção de Danzo. Estrelando, Uchiha Rokutsu Comunidade Shimura Danzou número 1. O tempo retorna ao presente. Enquanto Sarutobi Hiruzen reunia o Zambu para prender Danzou, ele recebeu uma notícia chocante. Shimura Danzou desertou.
Capítulo 118. Em Konoha, o sol da tarde estava pesado e preguiçoso. Haviam-se passado apenas 2 dias desde o início da guerra, e o som apressado de telhas e madeira sendo batidas ainda ecoava pela vila enquanto as casas danificadas estavam sendo reparadas. Mas longe de toda a agitação, os membros da equipe 7 desfrutavam de um momento de paz. Hoje os 3 estavam reunidos debaixo de uma árvore antiga em frente à loja Ishiraku Ramen. Sob o céu azul e as nuvens brancas, Naruto estava estirado na ponta de um banco como uma panqueca. Sasuke segurava uma xícara de chá com os olhos vidrados, como se tivesse sido atingido por uma onda gigante de conhecimento, reduzido a pó e finalmente levado pela correnteza até a praia. Sakura estava sentada ao lado de Sasuke, fingindo ser uma dama, usando delicadamente um pequeno garfo para cortar um pedacinho de gelatina de feijão doce. E a Sakura-chan está exagerando hoje. A luz do sol filtrava-se pelas folhas, projetando sobre elas reflexos de luz que dançavam. Uma brisa suave soprava, tornando o momento bastante agradável. Ah, que delícia! Ignorando Sakura, Naruto engoliu um pedaço inteiro da gelatina de feijão e tomou um gole de chá, soltando um suspiro de satisfação. Ele lançou um olhar para Sasuke, que estava absorto em seus pensamentos, irradiando uma aura de baixa pressão como se estivesse lutando contra algum problema cósmico. Naruto pigarreou. Então, Sasuke, como está indo essa história? Os dedos de Sasuke, que seguravam a xícara de chá, enrijeceram quase imperceptivelmente, e uma veia em sua testa pareceu pulsar. Depois de ter fugido esta manhã, Naruto abriu casualmente aquela pilha de textos sagrados cálculo avançado gravidade e buracos negros. Todos os tipos de símbolos bizarros e fórmulas complexas instantaneamente fizeram seu cérebro fervilhar. Para desbloquear o Mangekyou Sharingan mais poderoso, ele teve que perseverar. Mas agora, banhando-se ao sol e tomando chá, sua mente parecia pesada como chumbo. Matemática elementar 1. Era a única coisa que ele conseguia entender naquele momento. O olhar de Sakura vagou desconfiado entre Naruto e Sasuke antes de finalmente se voltar para Sasuke com preocupação. Sasuke, o que você está estudando? Você parece tão exausto. Sasuke permaneceu em silêncio. Como ele poderia descrever com precisão essa mistura de leis físicas, teorias cósmicas e deduções de fórmulas? Após uma longa pausa, ele finalmente deu uma resposta perfeitamente correta. Conhecimento. Sakura ficou surpresa. Este era um tema para o qual ela, como a melhor aluna do trio, realmente podia contribuir. Enquanto Naruto observava a cena com uma expressão divertida, ele recebeu uma mensagem inesperada. A Uchiha Rokutsu, chefe, tenho 2 más notícias. O Uzumaki unificador. Quer dizer que você teve problemas com o Danzou? Continue. A Uchiha Rokutsu, a primeira má notícia é que Danzou não está morto, e ele não pode morrer. Ele colocou uma marca de maldição em todos os membros da raiz. No momento em que ele der seu último suspiro, as marcas de maldição serão desfeitas. Você pode imaginar o caos de um monte de ex-membros da raiz correndo por aí, sabendo que seu protetor se foi. Não seria divertido? O Uzumaki unificador? Ele tem um truque tão avançado assim? Aquele velho é uma tartaruga de 1000 anos ou algo do tipo? Qual é a segunda notícia? Não pode ser pior do que isso, né? Uchiha Rokutsu, o segundo, chefe, isso é um pouco difícil de explicar. Pode ser uma surpresa, ou pode ser um choque. Você se lembra da história que nos contou sobre Gaara, o Jinchuriki de uma cauda que também é filho do 4º Kazekage? Ao ouvir o nome de Gaara, a imagem daquele garoto ruivo e irritadiço, com olheiras profundas e emanando uma aura de não chegue perto de mim, surgiu instantaneamente na mente de Naruto. A história que Gaara contou durante seu cativeiro foi tão melodramática que Naruto não pôde deixar de exclamar. Caramba, isso é ainda pior do que a minha infância. Uzumaki unificador? Ah, aquele cara? Claro que me lembro. O Jinchuriki como eu, que veio com o pacote de odiado por toda a vila, cujo próprio pai vivia mandando gente para assassiná-lo, e cujo tio querido foi morto pelas próprias mãos. No fim, ele foi forçado a fechar o coração e amar apenas a si mesmo, se tornando um garoto revoltado que precisava matar pessoas só para se sentir vivo? A Uchiha Rokutsu, seu resumo está perfeito, chefe. A má notícia é que sua situação é um pouquinho parecida com a dele. Uzumaki unificador? O quê? Nós 2 somos Jinchuriki. Isso não é semelhante o suficiente? Uchiha Rokutsu, não, tem algo ainda mais parecido. Você, não, nosso pai é o 4º Hokage. O quê? Meu pai é o 4º Hokage? A mente de Naruto fervilhava. Ele não conseguia acreditar. Ele se lembrava perfeitamente da sua história familiar. Seu pai era do clã Uzumaki e tinha cabelos ruivos. Sua mãe? Nome desconhecido, e tinha cabelos loiros. Mas, o 4º Hokage tinha um cabelo dourado impressionante, então não combinava. E seu sobrenome era Namikaze não Uzumaki. Será que ele nunca havia desconfiado de nada antes? Isso seria impossível. Os cabelos dourados e os olhos azuis profundos do 4º Hokage eram praticamente um reflexo dos seus. Mas ele nunca se deteve nisso, pois pessoas de cabelos dourados e olhos azuis não eram incomuns na aldeia. Mais importante ainda, a questão do sobrenome era um enorme obstáculo, especialmente a ironia do tratamento que ele recebeu. O 4º Hokage foi um grande herói que sacrificou sua vida pela vila. Seria ridículo que seu filho biológico fosse tratado daquela forma. Então, a ideia de que meu pai é o 4º Hokage foi descartada assim que surgiu. Era puro autotortura. E agora você me diz de repente, Naruto Uzumaki. Seu pai é o 4º Hokage. O Uzumaki unificador? Tem certeza? Há algum engano? Uchiha Rokutsu chefe, está é uma prova irrefutável do próprio Danzou. Não há dúvidas. Naruto interrompeu a conversa. Sua poderosa força mental atravessou instantaneamente a barreira espaço-temporal, optando decisivamente por sincronizar os dados à força. Num instante, 70 anos de memórias de Shimura Danzou invadiram sua mente como uma torrente.
Para seu atual poder mental sobre-humano, essa quantidade de informação era moleza. Os segredos de Konoha, as correntes do mundo ninja, inúmeros fragmentos de memórias passaram diante de seus olhos. Ele extraiu com precisão a evidência crucial desse cofre de memórias. Sim, o quarto Hokage Minato Namikaze era de fato seu pai biológico. Que diabos é essa surpresa? Naquele momento, a cor do cabelo e o sobrenome não eram o mais importante. A maior dúvida de Naruto era: seu pai fora um grande herói que se sacrificou pela vila, mas ele, seu filho, se tornará a raposa demoníaca que todos odiavam. Será que o plano de Konoha era mesmo tão insano? A Uchiha Rokutsu, chefe, embora seja um pouco chocante, a boa notícia é que o quarto Hokage está de fato morto há muito tempo. Você não precisa passar pela mesma infância terrível que Gaara. Recordando sua própria criação, uma onda de raiva fez Naruto querer praguejar. Camponeses de Konoha. Mas Six Powder interrompeu seus pensamentos. E, depois de ouvir sobre a trágica história de seu companheiro Jinchuriki Gaara, ele secretamente se sentiu sortudo por Konoha não ter um Kazekage patético como o quarto. Caso contrário, seu próprio sofrimento teria sido ainda pior. Tendo em mente a lição de Gaara, será que ele deveria mesmo ser grato pela morte precoce de seus pais? Não, nem todos os quartos Kages eram iguais. De acordo com as memórias de Danzou, o quarto Hokage, não seu pai, Minato Namikaze, não era um lunático frio e implacável como o quarto Kazekage, que aparentemente foi enlouquecido pela areia. Os fragmentos de memória de Danzou mostravam claramente que seu pai de cabelos dourados, Minato Namikaze, era alegre e descontraído como um idiota. Ele não tinha nada a ver com cruel e calculista rasa. Portanto, o destino de Gaara jamais teria se abatido sobre ele. O filho de um herói sendo tratado dessa maneira. É tudo culpa de Konoha, é claro. Será que eu deveria simplesmente escolher um bom dia e destruir Konoha de uma vez? Capítulo 119. Será que eu deveria escolher um bom dia e destruir Konoha? No instante em que esse pensamento surgiu, uma enxurrada de memórias e informações invadiu sua mente. O ostracismo dos aldeões, o terceiro Hokage sempre sorridente. O aparentemente indiferente, mas secretamente atencioso Kakashi Sensei, o imprevisível sábio tarado e seu pai biológico Minato Namikaze. Sobre quem ele acabará de descobrir, Naruto decidiu analisar as informações uma a uma. Primeiro, ele próprio e seu pai, o quarto Hokage. A questão do sobrenome? Ele entendeu imediatamente. Para evitar ser caçado pelos inimigos de seu pai, ele havia adotado o sobrenome de sua mãe, Uzumaki. Isso o havia enganado por tanto tempo. Mas quanto à decisão desse quarto Hokage pai, Naruto instintivamente esfregou as têmporas. Ele estava um pouco confuso. Fazer de seu próprio filho biológico o Jinchuriki da raposa de 9 caudas? Essa atitude era realmente desconcertante. Resumindo, Naruto estava com vontade de socar alguém. Se não fosse pela raposa de 9 caudas dentro dele, Naruto não conseguia imaginar o quão mais fácil teria sido sua infância. Mas seu próprio pai teve que lhe dar esse buff negativo. Era desnecessário. Só tornou o sistema mais difícil para ele. Mas será que ele sentia alguma conexão emocional profunda com esse pai lendário? Na verdade, não. Ele nunca o tinha conhecido. Na mente de Naruto, ele era apenas um rosto brilhante na pedra Hokage e uma lenda heroica nos livros didáticos. Como ele era uma alma transmigrada com memórias de uma vida passada, seus sentimentos sobre laços de sangue eram bastante limitados. Se eles se encontrassem, provavelmente acabariam sendo mais como irmãos. Finalmente, havia essa identidade. O filho biológico do heróico quarto Hokage? Ao relembrar isso, uma forte sensação de ter perdido algo o invadiu. Por que você não me contou antes? Por que você não disse nada? Se essa identidade tivesse sido revelada antes, as coisas teriam sido muito melhores. Era o modelo perfeito de órfão do herói trágico se ele jogasse bem as suas cartas. Tornar-se Hokage teria sido uma certeza. Espere, essa lógica está errada. Essa identidade poderia ter sido mantida em segredo dos aldeões comuns, mas certas pessoas importantes certamente sabiam. Será que Kakashi Sensei sabia? Será que o sábio tarado sabia? E o terceiro Hokage, aquele velho com certeza sabia. O problema era, vocês todos sabiam, então por que mantiveram segredo? Para protegê-lo? De jeito nenhum, cara. Agora sou invencível. Quem pode me ameaçar? Parece que essas pessoas conspiraram para esconder um grande segredo dele, e o fizeram sofrer por isso. Será que era mesmo sofrimento? Embora, como alma transmigrada, Naruto tivesse de fato aproveitado sua infância, isso não o impedia de agora encenar uma atuação de vítima de injustiça e queixosa. Era preciso construir a pessoa de órfão trágico. Crianças se importam com o certo e o errado. Adultos só se importam com o próprio benefício. A mente de Naruto trabalhava a mil enquanto ele começava a avaliar o quanto de valor de marca essa pessoa de órfão trágico poderia lhe render. Não. O quanto ele poderia explorar de Kakashi, Jiraiya e do terceiro Hokage. Espere. Havia mais 2 jogadores-chave que ele não podia ignorar. Toda a população de Konoha e Kurama, a raposa de 9 caudas dentro de sua barriga. Primeiro, esses aldeões teimosos de Konoha. Eles o discriminaram, o ignoraram e o rejeitaram. A atitude anterior de Naruto em relação a eles era: eu entendo, mas não aceito isso, e lidarei com a situação friamente. Compreensão. Quando a raposa de 9 caudas apareceu pela primeira vez, sua aura aterradora era verdadeiramente assustadora e deve ter causado danos incalculáveis a Konoha. Esse foi o pecado original que ele não negou. Não aceito. Eu sou quem está sendo discriminado. Como alguém pode aceitar isso? Assim, ele optou por deixar a controvérsia de lado. Mas agora, eu sou o filho biológico do heróico quarto Hokage. De onde vocês, aldeões, tiram a audácia de discriminar e até odiar o filho de um herói? São pessoas puramente teimosas. Ah, é? O quê? Você está dizendo que eles não sabiam que eu era filho do herói? Só porque você não sabia, não significa que você não estava errado.
Naruto sentiu um repentino remorso. Por que escolhi a Floresta da Morte como campo de batalha da última vez? Se eu tivesse escolhido o palco principal de Konoha, que oportunidade perfeita teria sido. Primeiro, ele poderia ter revelado seu Rasengan de buraco negro, e em seguida, um jutsu gigantesco de estilo poeira para limpar o campo. Ele teria feito toda Konoha sentir sua grande bondade. Infelizmente, ele perdeu uma excelente oportunidade para uma estreia magnífica. Mas isso não importava. O local para o próximo evento em grupo seria Konoha. Ele lidaria com os aldeões mais tarde, por agora, os deixaria de lado. O próximo alvo em sua lista, Kurama. Esse cara. Ele guardou as 7 chaves o segredo chocante de que Naruto é filho do 4º Hokage. Ele não tinha como não saber. E ele se dizia seu amigo? Ele lidaria com Kakashi, Jiraiya e o 3º Hokage mais tarde. Poderia acertar as contas com eles no outono. Por agora, Lord Naruto ia aumentar a pressão sobre a raposa gigante. Naruto abriu os olhos e viu Sasuke e Sakura ainda conversando sobre matemática. Ele fechou os olhos, sua consciência se esvaindo, e instantaneamente entrou em seu espaço de treinamento. Ele se teletransportou para a casa da raposa de 9 caudas e do Naruto. Pá! Kurama usava suas garras habilmente para controlar um console de jogos portátil, derrotando a Shirama impiedosamente em uma partida. Naruto? No instante em que sentiu o chakra familiar, Kurama, por instinto, chamou seu nome com um toque de ternura preguiçosa, pretendendo continuar sua brincadeira. No entanto, a chamada foi abruptamente interrompida no final. Espere! Uma sensação que lhe causava arrepios, um sentido incrivelmente puro e perspicaz de imensa atenção, havia se abatido diretamente sobre ele. Essa atenção não era maliciosa, mas deixava Kurama ainda mais desconfortável do que a pura maldade. De forma suspeita, Kurama virou a cabeça, e suas pupilas douradas em fenda encontraram o olhar de Naruto. Naruto estava parado não muito longe, com um sorriso familiar no rosto, mas seus 2 olhos azuis claros estavam tão calmos quanto um oceano profundo, sem a menor ondulação. Esse olhar, algo estava errado, muito errado. Um alarme soou imediatamente na mente de Kurama. Ele largou o console como um raio saltando do sofá, e aproximou-se cautelosamente de Naruto. Naruto? Você, está bem? Sua voz carregava uma cautela que ele normalmente jamais demonstraria. Kurama. O olhar de Naruto estava fixo na raposa, sua voz desconhecida e ligeiramente fria. Diga-me, como amigo, há alguma pequena surpresa que você tem escondido de mim e simplesmente se esqueceu de mencionar? Que nome? Que expressão? Kurama sentiu imediatamente uma pressão imensa. Seu nome 9 Caudas era temido em todo o mundo ninja, mas diante de Naruto, sua presença parecia tão pequena quanto um grão de areia. Simplesmente não era suficiente para enfrentá-lo. Uma surpresa? Ele vasculhou freneticamente suas memórias de quase 300 anos. Não conseguia se lembrar de nada. Ultimamente, ele havia se comportado incrivelmente bem, lutando apenas contra a Shirama no sistema. Será que esse ancestral estava procurando encrenca de novo? Naruto inclinou levemente a cabeça, seus olhos azuis profundos fixos em Kurama sem piscar. Um lembrete amigável. Palavra-chave. 4º Hokage. Ban. Kurama sentiu seu coração ser apertado por uma mão invisível. Acabou. O segredo foi revelado. Aquela coisa. Sem qualquer necessidade de intimidação, sob aquele olhar calmo e profundo, sem qualquer oscilação emocional, Kurama se rendeu instantaneamente. Cough. Naruto, eu, Kurama, quero confessar. Quero ser uma boa raposa. Por favor, me dê uma chance de explicar. Explicar? Ao olhar para aquela besta com cauda lendária fraca, patética e indefesa, um sorriso tênue e imperceptível brilhou no fundo dos olhos de Naruto. Vamos lá, assine este contrato primeiro. Kurama olhou para o acordo que Naruto havia retirado repentinamente. Memorando sobre Kurama ocultando a identidade de Naruto como filho do 4º Hokage, o que levou ao fracasso de sua candidatura ao cargo de 5º Hokage. O acordo previa que, se assinado, o raposa de 9 caudas se tornaria um mero fantoche. Mas, após um olhar para os olhos frios de Naruto, Kurama sentiu que não tinha escolha. Bom, após Kurama assinar, um sorriso finalmente surgiu no rosto de Naruto. Assim que Naruto sorriu, os nervos tensos de Kurama puderam finalmente relaxar um pouco. Mas as próximas palavras de Naruto fizeram com que ele se sentisse como se tivesse caído em um abismo gélido. Mas, agora. Imediatamente. Agora mesmo. Vamos lá treinar. Imediatamente os pelos de Kurama se eriçaram e sua cabeça se sacudiu como um chocalho. Você está brincando? Treinar com esse ancestral? A cada vez apanhava tanto que chegava a questionar sua própria existência como raposa. A experiência foi tão profunda que desenvolveu um medo condicionado. Embora a amizade entre eles fosse inabalável, apanhar doía muito. Naruto apenas soltou um leve som de dúvida, e seus olhos calmos e serenos se voltaram para Kurama novamente. A imensa pressão aumentou instantaneamente. Ok, vamos treinar. Um pouco de exercício faz bem. Kurama estremeceu, imediatamente forçando um sorriso, e caminhou pesadamente em direção à porta do campo de treinamento como se estivesse indo para uma execução. No instante em que emergiu, seu corpo instantaneamente voltou à sua verdadeira forma, do tamanho de uma montanha, como a raposa de 9 caudas. Ela soltou um rugido em direção aos céus, e seu chakra feroz irrompeu, causando ondulações no espaço ao seu redor. Ela estava tentando usar sua aura para dissipar seu medo interior. Eu sou Kurama. Sou o líder das bestas com cauda. Você vai me treinar? E a minha dignidade? No entanto, quando olhou para cima, pronto para entrar em modo de batalha e encontrar Naruto, o mundo desapareceu.
Até onde a vista alcançava, o céu estava completamente bloqueado. Sua cabeça erguida só conseguia enxergar uma vasta e infinita cobertura de um azul escuro e tênue. Ao descer o olhar, uma coluna maciça e espessa, além de sua compreensão, conectava-se à terra, sua superfície tão nítida quanto as cristas e vales das montanhas. Aquilo era uma das pernas do Naruto? A raposa forçou a vista, suas pupilas se contraindo ao máximo, mal conseguindo distinguir uma fração do contorno da sombra gigante abaixo do joelho. O resto já havia desaparecido nas nuvens acima, fora de vista. E ela, a raposa de 9 caudas, nem era tão grande quanto um dos dedos do pé do Naruto. Estou condenado. Fim do vídeo. Projeto já completo no Patreon. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.